Senta dando glória a Deus. Obrigado, Gerard. Obrigado, Cidade Refúgio, banda da Cidade Refúgio. Deus abençoe. Oh, glória. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 12. Aleluia, o meu coração está em chamas. E o meu anseio é que esta campanha seja a campanha que vai trazer a resposta para a sua vida. E é isso que o Espírito de Deus tem falado de uma forma muito latente. Nós vamos trazer mensagens práticas. Como assim, pastora? Muitas vezes a gente traz mensagens com princípios espirituais, mas as pessoas não conseguem trazer esses princípios para uma praticidade do seu dia a dia, da sua vida. E é isso que o Espírito de Deus tem falado comigo, e eu tenho certeza que vai, sem sombra de dúvida, ser um divisor de tempos para você. Hoje, preste atenção, hoje, eu vou deixar Deus me usar com força. Então hoje eu quero começar já liberando sobre a sua vida uma palavra profética. Porque eu estou no óleo, eu estou no azeite pela infinita misericórdia. Quando o profeta está no óleo, ele fica ousado. Ele quer pregar, ele quer trazer a palavra. Então hoje eu já começo liberando sobre a sua vida esta palavra. Você tem toda uma década para viver. Deus marcou esta noite para estabelecer esta década na sua vida. Só quem crê dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Aleluia! Preste atenção. Deus determinou. Deus determinou. E eu creio. E eu não creio pouco não, eu creio por vocês tudinho aí. Se vocês não creem, eu tenho fé para cada um de vocês, para crer. Josué capítulo 7, versículo 10 ao 12. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não poderão subsistir perante os seus inimigos. Não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Paizinho, fala conosco, que a tua palavra seja clara, como a água mais transparente e clara que possa existir. Que hoje haja uma libertação no entendimento da tua igreja. Que hoje vendas caiam dos olhos. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há aqui nesta noite pessoas com os olhos tapados por essas vendas do Deus deste século, que essas vendas caiam agora na autoridade do nome de Jesus. Que ouvidos sejam abertos para ouvir, escutar não somente, mas também ouvir. Que corações hoje tenham a couraça da incredulidade arrancada, e que esta palavra venha fazer toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quando o Senhor falou muito claramente ao meu coração acerca dessa nova campanha, até então, a pretensão inicial era de começar um novo tema de uma campanha somente em abril. Mas a urgência daquilo que eu entendi que o Senhor tem para a sua igreja foi tão grande, que eu já me dispus prontamente a me colocar na brecha para ouvir o que os céus espirituais estavam liberando sobre a igreja do Senhor Jesus, aquilo que os céus espirituais estão desenhando sobre esta igreja, sobre a sua vida. Chacoalha quem está do seu lado e que os céus espirituais estão desenhados ao teu favor. Só quem crê nisso levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu me deparei com uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, e essa mensagem me despertou o intuito de
começar essa campanha. E quando eu começo a analisar especificamente acerca dos vales na Bíblia, Guilherme, Rodrigo, eu descubro que em todas as Sagradas Escrituras, se você pegar a concordância bíblica exaustiva, e se você contar, porque foi isso que eu fiz, quantas vezes aparece a palavra vale e vales, você vai descobrir que elas aparecem por 286 vezes. Nessas 286 vezes, a gente descobre que existem 287 vezes, existem 36 tipos distintos de vale, vários vales. O vale da decisão, o vale de Acor, vale de Acácia, vale do Carvalho, vale da sombra da morte, vale de Aijalon, vale da sombra da morte. São dezenas de vales, 36 ao todo, escute isso. E aí eu entendi o que o Espírito de Deus estava me conduzindo. Ele quer ensinar esta geração a batalhar sem possibilidades de perder. O que você vai começar a receber a partir de hoje são mensagens que vão trazer até você a instrução, o entendimento de como guerrear as batalhas que você está enfrentando com as armas certas. Porque muitas vezes a gente acha que porque funcionou com fulano, vai funcionar com a gente. E Deus não trabalha de maneira engessada. Então a gente precisa entender e discernir o que aquela batalha em específico exige de nós. Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para salvar. Então Deus tem armas para nos conceder, que vai nos salvar, nos estabelecer e nos colocar em uma posição de conquistadores, seja lá quais forem os desafios à nossa frente. E que desafios nós estamos enfrentando? Como podemos usar da maravilhosa revelação, provisão contínua e inesgotável da revelação da palavra, que nunca envelhece, mas que se renova todos os dias, dentro daquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Foi quando eu descobri que cada vale, Samuel, em específico, ele traz uma demanda específica. Você não vai ver Deus falando para aqueles que estão no vale da decisão ter a mesma atitude daqueles que estão no vale das acácias. Você não vai ver Deus falando para aqueles que estão no vale de Aijalon a mesma atitude que ele exigiu dos que estavam no vale da acácia. Isso significa que o entendimento e a sabedoria de Deus, ela se adequa de acordo com os desafios que estão diante de nós. Então, o que Deus quer, pastora? Deus quer te dar estratégias que vão te levar a um triunfo que você nunca viveu antes na sua vida. Eu não estou falando isso aqui para ser usado por você como um marketing, uma propaganda. Não, isso aqui é uma palavra profética, é muito mais do que marketing e propaganda. É muito mais. Sabe por quê? Porque o marketing e propaganda de 20, 30 anos atrás pode até ficar na sua memória, mas não é o mesmo de hoje. É diferente. E a palavra profética que eu vou trazer para a sua vida, ela vai ser renovada diariamente, diante de cada um dos desafios que você vier a enfrentar. Mão de profeta no ombro de quem está do seu lado e diga: a partir de hoje, se você escutar e der ouvidos, não tem como a sua vida não mudar. Só quem crê nisso levanta a mão e dá um glória para Jesus. Tema da mensagem desta noite: saindo do vale da desgraça. Vamos lá começar quebrando tudo. Porque Deus não me chamou para viver no vale da desgraça, Ele me chamou para viver no vale da graça. Abaxecandarai. Então é nesse vale que eu quero estar.
Então hoje o Senhor te diz: vou te dar as armas que você precisa, porque não é no vale da desgraça que você vai ficar. Eu tenho um vale cheio da minha graça para você. Eu tenho um vale cheio da minha graça para você. A palavra me diz, nós lemos, que Josué estava orando ao Senhor, chorando. Por que nós perdemos? O Senhor falou comigo, olha só, preste atenção aqui, mistério na terra. Josué capítulo 1, o Senhor disse para ele assim, ó: não fique desanimado. Capítulo 1, versículo de número 9, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar para onde você for. Deus falou para ele: eu estou contigo, Josué. Josué recebeu aquela palavra de empoderamento: estou contigo. Ou seja, não tenha medo, que na batalha que você entrar, eu estou entrando na frente. Só que aí lá no capítulo 7, Josué diz: por que nós perdemos? Parece antagônico, o senhor não falou que estava conosco? Então por que nós perdemos? Não é assim que você se sente? Quando Deus fala que tem prosperidade para você, mas você está mais duro do que pão de 3 dias. Não é assim que você se sente quando você recebe uma palavra profética, uma promessa na sua vida? Eis que te digo, tem uma família para te dar, um casamento, e você está solteiro já há 3 anos, 4 anos. Não é assim que você se sente? Meu Deus, mas o Senhor me prometeu, por que eu estou nessa situação? Não é assim que você se sente quando Deus te diz: olha, eu vou te honrar, vou te estabelecer, vou te usar grandemente na terra, mas você está até hoje no banco. Você falou: mas cadê a promessa? Chave de vitória para a sua vida que eu vou falar agora. Presta atenção, porque é isso que Deus falou para mim. Você vai fazer dessa campanha uma campanha com ministrações pontuais, ministrações que atendam à necessidade dessa geração. E como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Simples, vou falar daquilo que vocês precisam ouvir. Vou falar daquilo que você precisa escutar. Chega de romantismo. E você se lascando. E tudo dando errado. Chega de darmos voltas. Chega. Chega de desculpas incoerentes. Chega. Vamos direto ao assunto. E como é que eu vou direto ao assunto? Vou começar chamando mal de mal e bem de bem. Como assim, pastora? Vamos dar nome aos bois? Vamos lá? A palavra fala em Isaías 5:20. Ou seja, quem faz isso que o versículo vai completar-se em trazer, são exatamente aqueles que estão nos ais da vida. Olha só. Ai dos que ao mal chamam bem. Está fazendo tudo errado, está dizendo, tá bom. Não, mas está certo. Não, tá certo. Ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal. Não, porque isso aí está errado. E a coisa certa é ser feita. Mas a pessoa diz: não, está errado. Ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que invertem valores. Ai daqueles que invertem princípios. Ai daqueles que deturpam a palavra para viverem do seu jeito. É isso que a palavra está dizendo. Então nós vamos começar nessa noite já dizendo que nós precisamos parar de mascarar o que está errado. Hoje, todo pecado que está mascarado na sua vida vai sair daqui sem máscara. Vai sair daqui sem máscara. Jó no capítulo 14, versículo 4 diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ele mesmo responde.
Então vamos parar de maquiar o pecado para que ele pareça menos destrutivo do que ele é. Romanos fala no capítulo de número 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, não tem desconto. O salário do pecado continua sendo a morte. Não houve uma inflação que reduziu o salário. Ele continua sendo a morte. Olha para quem está do seu lado, no caroço do olho, e diga: o salário do pecado é a morte. Aí a pergunta é: mas por que começar falando do vale da desgraça? Simples. A pergunta é pertinente, a resposta mais ainda. Como nós podemos esperar que alguma coisa dê certo na nossa vida se estamos em questões erradas? Como? Repita comigo: como? Esperar que as coisas deem certo na minha vida se estamos em questões erradas? Josué, capítulo de número 7, versículo 20 e 21, vou me deter no contexto, olha o que diz. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Ou seja, Acã admitiu. Primeiro passo que você vai precisar tomar na sua vida, para que esta década seja estabelecida segundo o propósito que Deus tem para você, é admitir o que está errado. Eu não tenho um evangelho de jeitinho para você. Domingo Deus deu uma visão para o presbítero Anderson, quem estava aqui vai lembrar-se do momento que ele subiu aqui no altar e me entregou a visão. E na visão ele via um caminho muito estreito. E esse caminho era muito, muito estreito. E na margem desse caminho haviam plantas, mas espinhos saíam dessas plantas. E ele olhava para o caminho, mas não via ninguém no caminho. E de repente ele olhou e ele viu pessoas vindo por esse caminho, nos seguindo. E essas pessoas estavam com vestes marrons, sujas. Mas enquanto elas se dispunham a seguir por este caminho, as suas vestes começaram a embranquecer. Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve, mais brancos do que a pura lã. O caminho continua estreito, geração do século 21. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos há o que encontrem. Um exemplo figurativo muito preciso para isso é o dilúvio. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Quantas ficaram fora dela? O restante do mundo. A arca simboliza a porta estreita. Estar fora da arca simboliza não querer entrar pela porta estreita. Então, se você quer que a sua vida mude, comece hoje a admitir o que está errado. Comece a chamar mal de mal. Bata no peito, diz: eu estou fazendo errado, eu sei que é errado. Mas não diga que é bom o que não é bom. Não diga que é doce o que é amargo. Não diga que é luz o que Deus chamou de trevas. Não diga que é santidade o que Deus chamou de pecado. Não diga. Acã admitiu: verdadeiramente pequei contra o Deus de Israel. Olha para quem está do seu lado e diga: homem de verdade, mulher de verdade,
É aquele que peca e bate no peito e diz: eu pequei. Eu reconheço que eu errei. Esse é o homem de verdade, essa é a mulher de verdade. Nessa campanha nós vamos usar de 3 conceitos, 3 fundamentos. Quais são eles? Princípios, que são imutáveis, são os princípios de Deus, não são os princípios da filosofia, não são os princípios humanísticos, não são princípios do budismo, não são princípios da yoga, não são princípios do tarô, não são princípios da quiromancia, não são princípios do espiritismo, não são princípios do catolicismo, não são princípios do satanismo, são princípios que são imutáveis, os princípios da palavra de Deus. Porque o Senhor disse: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Então eu vou falar de princípios que não passam, que não passarão. Eu vou falar sobre a sabedoria, e o que é a sabedoria, senão o temor do Senhor. Existem pessoas que se movem temendo a instituições, temendo a pastores, temendo convenções, temendo a opinião dos outros. Eu vou falar sobre a sabedoria que tem como base o temor do Senhor. Aleluia. E o terceiro conceito que vou usar é o discernimento. Discernimento fala de inteligência, capacidade de compreender o que aquele tempo exige de mim, capacidade de entender o momento de parar e o momento de avançar, inclusive, se for necessário, o momento de retroceder. Isso é discernimento. Vamos resgatar os princípios que temos descartado das nossas vidas. Porque muitas pessoas estão descartando estes princípios por acreditar que podem dar um jeitinho. Com Deus não existe jeitinho. Com Deus não existe jeitinho. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo espiritual é preciso. Pode tardar, mas a conta vai chegar. Cadê aquele ânimo do início da mensagem? Aleluia. Então presta atenção, vamos aplicar a sabedoria. Que conselho, Vinícius, pode ser maior do que os que são dados pela sabedoria? Que conselhos? Cristo é a sabedoria de Deus. Vamos buscar, Timóteo, Alisson, discernimento. Se eu disser para você, presbítero Rodrigo, que você tem um machado nas mãos e que você tem 3 horas para cortar uma árvore, o que você vai fazer? Certamente você vai dar a resposta que todos nós inicialmente daríamos. E que resposta é essa? Eu vou correr para buscar cortar esta árvore o quanto antes. Mas essa não é a resposta certa, embora seja uma atitude correta. Mas a resposta certa é: eu vou gastar 2 horas primeiro afiando o meu machado. Aleluia! Aleluia! Eu vou passar 2 horas amolando. Em menos de 1 hora eu corto essa árvore. Não vou precisar gastar 3 horas. Tem muita gente investindo suor e um tempo porque não parou para discernir a forma certa de enfrentar aquela situação. E é isso que Deus vai fazer com você nessa campanha, em cada quarta-feira. Cada quarta-feira. Às vezes o que a gente precisa entender é que a resposta para os nossos problemas não é termos a atitude correta, mas é termos o discernimento de saber qual de fato é a atitude correta. Chacoalha quem está do seu lado e começa já a receber aí. Princípios de Deus na sua vida, sabedoria de Deus na sua vida e o discernimento de Deus na sua vida. Só quem crê nisso dá um glória daquele de quebrar tudo. Aleluia. Sem nenhuma intenção de ofender. Escute o que eu vou dizer. A realidade é que nós estamos inseridos num contexto e temos sido vistos como a geração mais burra e mais incoerente que já existiu. Isso aqui é muito forte.
E por favor, não leve isso como uma afronta, mas tenha isto como uma realidade. Inclusive, o primeiro sinal de que você pode se encontrar no meio dessa estatística é uma mensagem como essa parecer inicialmente para você uma mensagem desagradável aos seus ouvidos. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque há uma grande possibilidade de realmente essa mensagem ser 100%, 100% aplicável a você. Provérbios, no capítulo 18, versículo 2, diz: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Ou seja, a tolice está baseada, a burrice está baseada em só procurarmos nos cercar de pessoas que vão dizer sim para tudo que a gente faz, que vão dizer legal para tudo que a gente faz, que vão bater palminha para todas as tolices que a gente fizer. E aqui está a resposta do motivo real de porque a maioria das pessoas hoje estão passando, ao invés de estarem se estabelecendo, porque tolo não se estabelece, tolo passa. Escute isso. Pessoas tolas não permanecem em lugares que confrontem as suas tolices. Elas não permanecem na casa da família, porque não aceitam a disciplina dos pais. Elas não permanecem no trabalho, porque não aceitam as exortações do chefe. Elas não permanecem na igreja, porque não aceitam o confronto dos seus pastores. Elas não permanecem em relacionamentos, em casamentos, porque não aceitam o tratamento do cônjuge. Elas não permanecem em amigos, elas não têm amigos de longas datas, porque elas não aceitam os conselhos daqueles que estão lhe mostrando o caminho ideal. Elas estão sempre procurando pessoas que lhe aconselhem de acordo com o seu apetite, com aquilo que o seu ventre busca desesperadamente. Pessoas tolas, elas saem de lugares porque não aceitam serem contrariadas. Pessoas tolas, elas estão sempre se movendo a lugares chamados por elas de zonas de conforto. Pessoas tolas procuram por lugares aonde sejam as suas zonas de conforto. O que elas não sabem é que essas zonas de conforto, mais tarde, se tornarão a zona da destruição. É isso que elas não sabem. Elas procuram por aqueles que se dizem amigos, mas somente os que concordam com as suas tolices. E o princípio é claro, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É feliz quem não faz isso. Mas os tolos vivem segundo o conselho dos ímpios. Os tolos se detêm no caminho dos pecadores, os tolos se assentam na roda dos escarnecedores. O escritor de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quais têm sido as suas companhias? A palavra fala em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Como assim? De que lado fica o coração do ser humano? Do lado esquerdo, mas o provérbio está dizendo que quem é tolo age por emoção, age com o coração esquerdo, mas quem é sábio age com o coração direito. Entendeu? Age com sabedoria, pesa as situações, calcula as circunstâncias. O pior de todas as realidades quanto a isso, sabe quais são? É que não adianta você querer ensinar pessoas tolas.
Sobre elas a palavra diz, Provérbios 23, versículo 9, não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras, é lançar pérolas aos porcos. É muito forte isso aqui. Agora pare e pense comigo, por favor. Em nome de Jesus, eu estou convidando você a não ser uma pessoa alienada. Eu estou convidando você a ser alguém que pensa, que raciocina. Paulo diz que nós temos que oferecer a Deus o nosso culto racional, ou seja, nós temos que pensar, nós temos que avaliar, nós temos que confrontar com a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa lanterna, ela é o nosso escudo, ela é o nosso broquel, ela é a nossa rocha na qual estamos estabelecidos. Então pensem comigo, por que existem pessoas que estão fazendo tudo errado? Estão esperando que as coisas na vida delas deem certo. Ah, pastora, por causa da graça. É por isso que essas pessoas estão no vale da desgraça. Porque a graça, por mais que tenha sido de graça, custou caro. Aleluia. A graça nunca foi uma permissa de viver na libertinagem. A graça nunca foi uma permissa de se viver fora dos princípios. A graça nunca foi uma permissa de se viver translocadamente, desvairadamente, loucamente, tolamente. Pelo contrário, a graça sempre foi um convite a vivermos em Cristo, aquele que nos deu tamanha graça. Aleluia! Por que que as pessoas estão fazendo tudo errado e esperando que as coisas deem certo? E pior, porque parece que além das pessoas terem se tornado tolas, elas perderam o temor. Porque fazem tudo errado e ainda dizem que Deus está com elas. Fazem tudo errado e dizem, não, Deus falou comigo. A palavra fala em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, escute isso, missionária Evelyn. Quem abrir uma cova, cairá nela. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Não tem jeito, se você abrir um buraco, você vai ter que cair nele. Se você colocar a mão numa brecha, que não é para você colocar, a cobra vai te picar. É Bíblia, não é as minhas palavras, não são as minhas palavras. É a Bíblia. O que esses versículos nos ensinam é que não tem como eu não sofrer as consequências dos meus erros. Escute isso, olha aqui para mim. Só fique com o seu celular na mão se você estiver anotando alguma coisa. E eu ainda te aconselho a depois assistir o culto ao vivo e anotar o que você precisar. Mas olhe para mim. O agir de Deus está acontecendo aqui nesta noite. Satanás está furioso neste momento. Porque a única coisa que incomoda o inferno é quando a gente se coloca na disposição de aprender a palavra de Deus. Então escute isso. Não tem como você plantar uma coisa e esperar colher outra. Eu vou te dar uma série de versículos. A palavra fala em Jó 4:8, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isto mesmo eles vão colher. A palavra fala em Oséias 8:7, quem semeia vento, colherá tempestades. A palavra diz em Provérbios 22:8, o que semeia a perversidade, colhe males. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, eu aprendi porque eu aprendo. Eu aprendo.
Algumas coisas demandam mais tempo para eu aprender, mas outras eu consigo aprender mais rápido. E eu ouvi essa frase e eu nunca mais esqueci. Ela ficou gravada no meu coração. Eu achei muito interessante. A pessoa disse: Deus sabe o meu endereço. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus conhece o seu endereço. Escuta, Ele conhece. A conta pode demorar a chegar, mas ela chega. E eu vou te mostrar que Ele conhece o teu endereço. Presta atenção. Josué capítulo 7, versículos 16 a 18. Que Deus chegou para Josué, quando Josué fez aquela oração: Senhor, o Senhor falou que estava conosco, que nós perdemos. Aí Deus disse: levanta. O que você está orando? Levanta, meu irmão. Você está fazendo uma oração incoerente. Eu falei que eu estava contigo, mas enquanto tu estivesse em santidade. Lembra que eu disse: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós? Vocês perderam porque tem anátema no meio do povo. Tem pecado escondido no meio do povo. E enquanto tiver anátema, vocês não vão vencer os vossos inimigos. Escuta, fé racional, culto racional, vamos lá? Geração do século 21, a qual eu me incluo, em nome de Jesus. A promessa não é incondicional, a promessa não é: eis que estou contigo e te abençoarei todos os dias, você vai ficar na cachorrada e Deus vai manter a palavra dele. A promessa é condicional. Todos que estavam no Egito receberam a promessa de herdar a terra prometida, mas só Josué e Caleb chegaram lá. Todos estavam debaixo da mesma promessa, mas ela só se cumpriu em quem se permaneceu na vontade de Deus. Pare de achar que Deus é acoitador. Deus não vai acoitar os nossos erros. Deus não vai ficar encantado com o nosso lero-lero. As nossas orações não vão mover o trono de Deus. Mesmo que usemos das mais sólidas construções de frases. Porque Deus se move por princípios. Então escute isso aqui. Preste muita atenção, em nome de Jesus. Josué capítulo 7, versículo 16 a 18. Depois que Deus falou para Josué, né, levanta porque vocês perderam porque tem pecado. Aí Josué foi procurar descobrir aonde que estava o pecado. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos. Foi lá, vamos ver. Provavelmente lançou Urim e Tumim. Vamos ver em qual tribo está o ofensor. Lançou, a tribo de Judá foi tomada. Deus conhece o seu endereço. Continuando. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, ou seja, na tribo de Judá, a família dos Zeraitas. Deus conhece o seu endereço. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabde. Judá, família dos Zeraitas e Zabde. Deus conhece o nosso endereço. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus conhece o nosso endereço. A conta chega, querido. Para todos nós, de apóstolo a ovelha, a conta chega. O apostolado não isenta ninguém. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Então escuta, presta atenção, se acerta na cadeira aí que você vai ter mais uns 20 minutos aí de mensagem para eu concluir. Presta atenção. Eu tenho um segredo aqui para você agora. Levítico capítulo 19, presbítero Edmar, versículo 19 diz assim, olha: não semearás no teu campo duas espécies de semente. Presta atenção, Paloma, vou ler de novo. Não semearás no teu campo duas espécies de semente, ou seja, não semeie amor
e ódio. Não abençoe e amaldiçoe. Não diga sim e não. É sim, sim, não, não. Não dizime a Deus e oferte ao diabo. Por quê? Porque uma semente compromete a outra. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. É aqui que a gente entende um segredo que a gente não pode deixar passar despercebido. Você já se perguntou algumas vezes por que aquela semente boa que você lançou, você nunca colheu o fruto dela? Você já se perguntou alguma vez por quê que você lançou aquela oferta ou devolveu aquele dízimo, mas nunca enxergou aos seus olhos o fruto dela? Porque a realidade é essa, muitas vezes a gente não entende. Por que a gente não colhe aquele bem que a gente fez para alguém, aquele bem que a gente fez na obra, aquele bem que a gente fez em alguma situação? Por quê? Porque o mal que a gente fez em outra situação trouxe dano para a colheita do bem. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jonathan, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, Hector, Charles, bom ter vocês aqui, viu, filhos? Olha aqui para mim. Thelma. O terreno, Paulinho, no mundo espiritual, é extremamente fértil. Não existe semente que a gente plante que não germine no mundo espiritual. Não existe terra estéril no mundo espiritual. Tudo que a gente planta, Gedenildo, Diego, no mundo espiritual, vai dar frutos. Você vai plantar um baguinho de milho, vai nascer um milharal com um monte de espiga com milhares de baguinhos. É por isso que existem sementes boas que as pessoas plantam, elas não conseguem ter a colheita. Por quê? Porque aquela outra semente mal que ela plantou prejudicou a colheita daquela semente boa. Entendeu? Essa palavra hoje vai mudar, não é a sua vida, é a sua eternidade. Você está entendendo? Chacoalha quem está do seu lado e diga, é hoje. Não vai ser a semana que vem. Porção da semana que vem é a semana que vem. A porção de hoje vai fazer um reboliço na sua história, um reboliço na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que a palavra de Deus está dizendo para mim é claro, não é só você semear o bem, Lana, é você não semear o mal. Somente sem semear o mal é que a colheita da semente boa vai ser preservada. Tiago 3:12, diz assim a palavra: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Olha para quem está do seu lado, dentro do caroço do olho dele, ai pastor, de novo, pelo menos tu sai do celular, está olhando com os outros, está falando com os outros, está falando do celular, e fala assim, que fonte é a tua? Salgada ou doce? Aleluia! Sabe qual o motivo das conquistas de algumas pessoas serem tão passageiras? Casam, mas o casamento acaba logo. Conseguem uma conquista profissional, mas aquela conquista não dura muito tempo. Conseguem uma conquista financeira, mas aquela conquista não dura muito tempo. Por quê? Porque as pessoas querem resultados a curto prazo. As pessoas querem ficar ricas logo. Ninguém quer acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, ir de noite para a faculdade, passar a madrugada estudando, para ficar rico. A pessoa já quer ficar rico logo. Querem crescer na carreira logo. Não quer fazer uma faculdade, depois como é que fala?
pós-graduação, depois o mestrado, depois o doutorado. Já quer crescer na carreira logo. Querem casar-se logo. Viu o bofe, achou bonitinho, já quer casar. Viu a mina, achou bonitinha, já quer casar logo. Querem subir ministerialmente logo, não sabe nem onde está Gênesis, mas já quer subir no tal altar. Não conhecem a palavra. Celeiro de pregadores é a maior prova disso. As pessoas não conhecem os livros da Bíblia. As pessoas não conhecem a história do povo de Deus. Eu não estou falando de ser teólogo, eu estou falando de, no mínimo, conhecer a Bíblia. Mas já quer crescer ministerialmente logo. E quando demora muito, vai lá e abre o ministério. Querem ser reconhecidas logo, não estão dispostas a pagar o preço para serem reconhecidas. Querem colher logo. Olha para quem está do seu lado. O abençoado. Existe um processo. Não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. Por que não é rápido? Porque exige uma postura de constância. E hoje em dia, o que as pessoas menos são é constantes. É por isso que com um mês já ama, no segundo está apaixonado, no terceiro já odeia. Tem que ser constante. E outra coisa, perseverante. Primeira coisa que dá errado, a pessoa desiste. Pelo amor de Deus, você viu quantas vezes deu errado para Moisés sair do Egito? Para e pensa. Você viu quantas vezes deu errado o confronto de Jesus com a raça religiosa? Está errado até hoje, porque até hoje eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Continua esperando o Messias. E o Messias já veio faz tempo, já está voltando. Escuta isso aqui. Não é rápido, é um processo. Vai exigir essa postura de perseverança, de constância. E na maioria das vezes somos inconstantes. E na maioria das vezes desistimos tão logo as primeiras dificuldades aparecem. Não somos perseverantes. Outra coisa, presta atenção nisso aqui. Outro segredo de Deus para a sua vida. Queremos com alegria os feixes da conquista. Eu quero os feixes da conquista, com alegria. Mas não está disposto a chorar. Não está disposto a pagar o preço. Olha o que o salmista fala no Salmo 126, verso 6. Quem sai andando e chorando. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas, alminha cebosa, olha só. Primeiro você vai chorando e semeando, alminha. Chorando e semeando, para depois... Vou desenhar, olha como o povo entende assim. É assim, querido. Olha para quem está do seu lado. Primeiro tem que chorar, para depois sorrir. Aleluia. O povo quer inverter a ordem. É por isso que conhece o bofe a lua de mel, porque começa com a lua de mel. Entendeu? É ao contrário. A lua e o mel vêm depois, meu filho. É depois. Já que a promoção não, vai primeiro passar pelo processo. Já quer ganhar muito, aprende primeiro a administrar o pouco que você tem. Aprende, em nome de Jesus. Vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Não levanta não a mão que você vai se arrepender. Qual é a palavra profética, pastor? Chore primeiro. Sorria depois. Por quê? Porque tudo que você construir com choro é permanente. No reino
reino espiritual, meu irmão, a ordem vai alterar o produto. É só na matemática que tem essa lei, a lei comutativa, né? Porque 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5, 2 mais 3 é 5. A ordem do fator não vai alterar o produto, mas no mundo espiritual altera. Se tu sorrir primeiro, tu vai chorar depois. Tu não vai sorrir primeiro e vai sorrir depois. Não bate. A ordem no reino espiritual é essa. Chora primeiro. Chora. Chora mais um pouco. Chora. Molha o teu rosto. Não é fácil, mas breve vem. Quem sabe agora. Então tem que chorar, meu irmão. Tem que chorar. Tem que chorar. Aleluia. Chore primeiro, depois você ri. Amém, pastora? Eu já entendi tudo, entendeu mesmo? Porque se tu tiver entendido tudo que eu falei até agora, nesses 43 minutos de mensagem, se você tiver entendido tudo, agora eu vou te dizer como é que você faz para sair do vale da desgraça. Como que eu posso sair do vale da desgraça? É tão simples que a gente complica, de tão simples que é. É muito simples, vocês vão ficar impressionados com a simplicidade. Nem precisei fazer teologia para ver isso aqui. De tão simples que é. Não adianta a gente querer complicar, querido. Vamos direto ao ponto. O que eu preciso fazer para sair do vale da desgraça? Simples. Tire o anátema. Tire o pecado. Simples. Tire da sua vida tudo que está errado. Aí eu falo assim, tire. E parece-me que tire é muito leve. E esse negócio de leve não é muito comigo, não. Já perceberam, né? Arranque. 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 Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrar no céu com caolho do que no inferno com os 2 olhos. Se a tua mão te escandalizar, corte-a. Lembra do primeiro filme, Jogos Mortais? Ele só saiu vivo porque cortou o pé. Tem gente que só vai para o céu se cortar o que está lhe prendendo nas mãos de Satanás. É simples, querido. Vai doer? Vai! Dói tanto que Esdras capítulo 10, o Senhor disse o seguinte: o povo voltou do cativeiro, mas trouxe as mulheres que casaram com que eu não mandei casar, e com elas tiveram filhos que eu não quero. Esdras, diga ao povo que dispersam as mulheres e os filhos. Deus nunca vai nos pedir, querido, o que não nos custe nada. Nunca. Nunca, presbítero Emerson. Nunca, Leandro. Nunca, Mateus. Nunca. A palavra diz em Marcos 9, 45, 46. O pé escandaliza, arranca. O olho escandaliza, arranca. Por quê? Porque é melhor você entrar na vida com os 2 pés e com o olho do que você ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Parafraseou de novo. Domingo é culto de quê? Venha domingo e traga um visitante. Eu vou pregar sobre o inferno domingo. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de crer no inferno. A igreja precisa lembrar que existe o inferno. Não que a gente aceite Jesus por causa do medo do inferno, porque olhar para o Calvário nos inspira o suficiente para o aceitarmos. Mas a gente não pode esquecer que o inferno existe. E a palavra é clara. Você quer sair do vale da desgraça? Arranca. Chacoalha quem está do seu lado, joga ele no chão se estiver dormindo. Se estiver de cara feia, põe a mão na cabeça que é o Satanás que não está gostando da palavra. E diz assim para ele: arranca! Arranca! Aleluia!
Esse ano Deus vai te dar força para você arrancar tudo que está impedindo você de usufruir da plena plenitude do que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. E sabe o que é pior em tudo isso? Eu vou te dizer o que é pior em tudo isso. É que a gente é tão egoísta, que a gente se esquece que os nossos erros não afetam somente a gente. Os nossos erros afetam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vou te provar. Josué 7:1. Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Não foi só sobre Acã. A ira do Senhor, Lucas Bassi, se acendeu contra Israel por causa do pecado de Acã. Não para aí. Josué 7:5. E os homens de Ai feriram deles uns 36. 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. Tem gente morrendo e indo para o inferno por causa do seu pecado. Vou continuar. Josué 7:24-26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá. E a prata, pegaram o pecado dele, a prata, a capa, a cunha de ouro. E o que mais? Seus filhos, suas filhas, seus bois, até os boizinhos dele, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto ele tinha, e levaram ao vale de Acor, que significa vale da desgraça. Acor significa desgraça. Escute. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale da Desgraça, até o dia de hoje. Um empresário corrupto, ele se esquece que a qualquer momento seus negócios irão despencar. E todos os trabalhadores que estão ali dentro, que não sabem que ele é corrupto, vão perder do dia para a noite o sustento. Escute, um marido ou uma esposa em adultério, a qualquer momento sua traição será descoberta e toda a família sofrerá, toda a família. Um pastor, um bispo, um apóstolo em pecado, a qualquer momento o seu pecado virá à luz e toda a congregação sofrerá. Eu já vi um pastor que caiu em pecado e 17 pastores dentro da igreja dele caíram debaixo do mesmo pecado que ele. Céus espirituais da liderança estabelece os céus espirituais daqueles que estão debaixo do líder. Escute, uma pessoa viciada, a qualquer momento a família vai sofrer as consequências desse mal. Nós precisamos entender que os nossos pecados não afetam somente a gente, mas afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar nisso? Quem quer sair do vale da desgraça aqui? Levanta a mão. Talvez você não levante, e não estou falando que você tem que levantar, mas eu quero parafrasear. É porque a gente muitas vezes não admite. Eu quero que hoje você, em nome de Jesus, escute. Eu quero que hoje você baixe a guarda. Baixe a guarda. O que você precisar reconhecer, reconheça hoje. Deus te trouxe aqui hoje para te falar da maior verdade que você precisa ouvir. Sabe qual é a maior verdade que você precisa ouvir nessa noite? Eu vou te dizer agora. A maior verdade que você precisa ouvir nesta noite, sabe qual é? Escute, guarde isso no seu coração. Você sair desse vale não depende de Deus. Você sair desse vale não depende dos seus pastores. Você sair desse vale não depende dos seus líderes. Só depende de você mesmo. Então, de uma vez por todas,
Pare de colocar sobre as pessoas aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Não depende dele. Ele já proveu tudo que você precisa, inclusive até a promessa você já tem. Lembra das belas promessas que ele te fez? Não depende da sua igreja você sair do vale da desgraça nessa noite. Seja para quem você esteja transferindo essa responsabilidade. Não depende de ninguém. Põe a mão assim no peito e diga: depende somente de mim.